Olá, sejam todos muito bem-vindos aí, mais uma tradicional live da CIT. Hoje aqui a gente vai falar sobre um tema importantíssimo para a cidade de Toledo, né? Que é o nosso parque tecnológico aqui, o Bioparque, para dar uma visão geral do status de como é que está, o que já está acontecendo lá, né, Paulo? E hoje eu tenho aqui o Paulo Almeida, ele é diretor de negócios no Bioparque e vai contar para a gente o que é o Bioparque, como é que as coisas estão acontecendo lá e aonde que a gente vai chegar e como que isso vai contribuir no desenvolvimento da nossa cidade aí. Paulo, seja bem-vindo, cara. Obrigado pela oportunidade, Márcio. Obrigado à Associação Comercial por ceder esse espaço também para que a gente possa se comunicar com a sociedade, com todos os entes da comunidade e podendo tirar dúvidas, né? E explicando os avanços disso que você colocou, desse ecossistema, ambiente e também território que a gente vem construindo dia após dia. Maravilha. Satisfação é nossa recebê-lo aqui. A gente sabe da importância do Bioparque para Toledo, para o desenvolvimento do nosso comércio local, das indústrias, enfim, da cidade como um todo, né? Uhum. Paulo, o que é o Bioparque? Eu sei que algumas pessoas ainda não sabem o que é exatamente o Bioparque. Se a gente fosse sintetizar isso aí, o que é o Bioparque, cara? Sim. Eu acho que a maneira mais alegórica e fácil para a população entender, qualquer um, imaginar junto que a gente está tentando construir uma cidade e no meio dessa cidade você tem um parque tecnológico como propulsor. Pensando dessa forma, fica muito claro a compreensão de que a gente tem que fazer os loteamentos, todo o território para levar vida para as pessoas, por meio de residências, de comércio, de indústrias. E como eu havia citado, a alavanca, o que vai dar celeridade a tudo isso é a inovação e a tecnologia, que aí está dentro dessa propulsão que é o parque tecnológico, né? Na nossa região, nós temos talvez pouco conhecimento ainda para compreender um parque tecnológico, né? Mas o resumo de um parque é que ele é um ambiente de recepção da comunidade. No nosso caso, nós somos um parque tecnológico privado. Então, se eu for citar um co-irmão nosso, que é o Parque Tecnológico de Itaipu, PTI, ou o próprio Fundetec de Cascavel, né? No qual são governanças diferentes, já envolve mais ambientes públicos, né? Ou entidades público-privadas, como é o caso de Itaipu e assim por diante. Em sua maioria, os parques tecnológicos surgiram disso. O Bioparque ele vem de um início para poder construir e deixar um legado do Dr. Luiz, da Dona Carmen, de toda a família Dona Dulce, que é sócia do Grupo Prate Dona Dulce também. Então, resumindo, porque eu acabo me alongando e explicando tudo, mas nós estamos construindo um território que vai ter 8 loteamentos, conforme o plano do diretor, 7 a 8 loteamentos nessa concepção dele, que já é um perímetro urbano, e dentro desse território o que impulsiona a velocidade é a tecnologia, a inovação e a pesquisa que são aplicadas dentro dessa quadra, dessa área que é o parque tecnológico. Mas vai ter muito mais lá dentro, vai ter moradia, vai ter hospitais, vai ter mais coisas, né? Não é simplesmente um parque tecnológico como PTI, por exemplo. Não, exatamente. Muito mais amplo, né? O que a gente tenta fazer ali é uma ótima pergunta, Marcelo. A nossa missão explica um pouco, né? E é sempre importante exaltá-la nesse ponto. Então, nós temos uma missão que é inovar para a vida. E quando a gente vai no cerne disso, na concepção, o que compõe a vida, né, nesse meio? Qualquer pessoa vai ver que se a gente fosse fazer uma divisão de como a gente gasta a energia da nossa vida, ela fica envolvida com a família, que é onde a gente tem na nossa residência, ela tem uma parte que envolve o nosso trabalho, tanto como empregado ou empregador, mas é o seu trabalho no que tange isso. E outra parte ainda que é a educação, que é onde a gente busca formação. Formal, informal, técnica, profissional e por titulação, independente disso. O que nós estamos fazendo com o Bioparque é exatamente isso. Conseguir congregar condição de uma maneira harmônica, onde a gente consiga consolidar um espaço para a vida. Então,
Começamos o projeto lançando lá em 2016 o marco da Universidade Federal do Paraná, aqui em Toledo, no qual o Dr. Luiz e a Dona Carmen, que são os nossos fundadores, doaram a construção e o terreno para a Universidade Federal do Paraná. E aí eu volto a falar, o parque é um ambiente de recepção da comunidade. Por que fazer isso? Porque a gente tem demanda de necessidades no que envolve a saúde em Toledo e na nossa região. Com a construção da Universidade Federal, hoje nós já temos 260 alunos que estão lá, do melhor curso de medicina do estado do Paraná, por uma universidade federal. Então isso dá um impacto dentro da cadeia médica nos próximos 5, 10, 15 anos altíssimo. A gente começa a ter outros profissionais sendo formados aqui, parte deles vão ficar aqui. E aí eu começo a diferenciar o que a gente está fazendo enquanto parque. Porque você sempre vai olhar e vai perceber que a gente tem um costume de olhar a cadeia como um todo. Então a educação proporciona uma mudança e, consequentemente, em virtude disso, a gente começa a atrair negócios. Que é o caso que você mesmo falou. A gente tem condição hoje de atrair o hospital porque eu tenho mão de obra. Sim. Também inserida lá. E esse hospital ficando lá, eu começo a ter uma valorização territorial para todos os investidores, que é onde visa toda a sustentabilidade do parque por meio do território, né? Então, uma cadeia vai levando a outra. Para você atrair empresas, você sabe muito bem o desafio, estando aqui na associação comercial como diretor e como empresário que você é. Você pode ter recursos, chegando a um ponto que está indo muito bem em tua empresa, e o mais difícil é você ter boas pessoas em boas posições, porque isso é que vai fazer alavancar a tua empresa. Você não consegue fazer tudo. Não consegue. E você vê mercado, mas não sabe como fazer aquilo. Então, aí entra a educação, que eu acho que é o maior pilar do Bioparque, sem dúvida nenhuma, é a educação. Tudo que a gente faz lá, desde a venda de terreno, atração de empresas, só funciona porque a gente está formando pessoas. Uma empresa, ela vem hoje para Toledo, e a gente tem lá no Bioparque já mais de 100, porque ela consegue ver aqui pessoas que estão querendo se formar com qualificação em toda aquela dor que já tange, que não precisa ficar falando de novo da área de TI, sim, da área de vendas, de negócios, todas as áreas têm necessidade. Tem ciência, né? Exatamente. Você falou em pilares. O Bioparque hoje, se a gente fosse elencar esses pilares de atuação, você já falou educação. Sim. Quais seriam os outros, Paulo? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, educação, negócios e pesquisa. Se a gente fosse fazer uma tríade, seria dessa forma, né? E assim também fecha um ciclo muito harmônico, né? Porque você forma as pessoas, dá a condição delas poderem desenvolver novas coisas ou serem empreendedoras de si ou das suas empresas. E, em consequência disso, você gera negócios e mais pesquisas que vão gerar mais resultados para mais educação e, consequentemente, novas empresas. E a tecnologia está dentro desses 3 pilares aqui de forma... Sim. Acho que é muito claro, né? Ela é transversal a qualquer formato, né? A gente sabe até de outros ambientes que a gente já conviveu, nenhuma empresa hoje consegue não ser uma empresa de TI, né? Todo mundo depende de tecnologia, todo mundo depende de inovações práticas. Não estou nem falando da teoria de inovação, mas é conseguir aplicar e se adaptar o tempo todo, transformando a sua cadeia. Não é nem melhorar, né? Porque a tecnologia ela chega transformando cadeia. Quando se consegue isso, você consegue sucesso empresarial, né? Você começa a escalar, você consegue fazer mais com menos, né? Eu me lembro, Paulo, você estava falando do começo do Bioparque lá, 2017, primeira edição do Big Data, né? Foi no teatro, eu lembro que tinha umas 1.300, 1.500 pessoas, uma palestra do Dr. Luiz. A gente convidou ele para fazer a palestra de abertura. E eu me lembro que a partir dali começou a ter uns desdobramentos no Bioparque voltados para a parte de tecnologia. Eu fiquei muito feliz recentemente na abertura da Semana Municipal aqui de Ciências, né? Sim. Quando o Dr. Luiz disse que naquela palestra ele começou a realmente dar esse foco mais de tecnologia. E depois daquilo, você entrou lá e começou todo esse processo de captação de startups. Hoje tem mais de 150, 100 startups lá, né? Se eu não me engano, atualmente, agora enquanto a gente está gravando aqui, hoje são 122. 19 dessas internacionais, mas eu acho que são 122, né? A gente tem uma oscilação, porque tem os que entram, ficam, tem aqueles que cumpriram o contrato, não
preferem não permanecer, tudo é momento, mas é uma base de 120 a gente pode trabalhar. Hoje estamos com umas 122. Legal. E são empresas de base tecnológica? Todas. Software voltado para o agro? Todas. O que tem lá dentro assim pra gente? São 3 eixos principais, Márcio. Então a gente foca em atrair empresas do agro, de saúde e de TI, né? De tecnologia de informação básica. Até porque, assim, seria quase redundância, né? Eu estou trazendo agro, estou trazendo health, mas todas elas têm TI. Só que é tão desesperador o momento de TI que a gente tem que falar, eu preciso de TI também. Então, basicamente, assim, todas as empresas se encaixam como TI. E eu costumo dizer que nós somos um parque tecnológico, mas a gente não deixa de ser um parque de negócios. Esse é nossa DNA privado de resultados, a gente exporta para as empresas também. Entendi. Então a gente acaba colocando muito pé no chão de todas as empresas que estão lá. A gente acredita que eles têm que dobrar faturamento, que eles têm que crescer e a gente auxilia eles com inúmeros benefícios, né? Mas os focos são agro, saúde e TI, TIC como um todo, né? Nesse emaranhado. Hoje, se eu tenho uma startup, por exemplo, tem uma ideia aí de base tecnológica e eu quero me incubar no Bioparque. Temos o projeto para isso. Como é que funciona esse programa, por exemplo? Assim? De incubação, né? Então hoje, assim... São várias fases, desculpe interromper. Sim. Existe um para incubação, existe um para negócios mais consolidados. Como é que é isso? Vamos falar desse de incubação, então. Sim, E tem o que é o marketing de você atrair empresa e tem o que é real. Então, nós costumamos dizer que a gente é um parque on-demand side porque, resumo, a gente faz as coisas para resultados. Então, hoje eu tenho um programa de incubação porque ele está funcionando. Amanhã pode mudar e assim por diante. Quem define isso é o cliente. Não é a gente não tem apego por isso. Mas sim, a gente criou um programa de incubação que está na sua 2ª turma já rodando. Ele dura 6 meses e esse é um programa destinado para quem está imaturo. Ideação, aquela fase bem... Isso, que eu tenho a ideia, bem isso. Estou num churrasco, conversei com um amigo, a gente tem a ideia de fazer alguma coisa. Não é nenhum projeto estruturado. Esse tipo de ideia tem que ser encaixada numa trilha, numa condicionante que faça a pessoa ter um aprendizado formal do empreendedor, enquanto ele vai tendo a experiência empreendedora. Então, e vai validando a ideia também, né? Para saber se aquilo é válido ou não, né? Tanto que o nosso modelo de incubação, a discussão que a gente tem, que a gente está buscando a certificação CERN. E eu deixo isso sempre muito transparente, essa é uma das nossas questões, transparência e simplicidade. A gente está tentando entender o quanto isso vai nos impactar, o Sebrae está nos ajudando muito nisso, mas para nós o mais importante é que quem passe pelo programa de incubação saia com um CNPJ e com uma nota fiscal de venda. Saia rodando. Pelo menos uma venda. Bom, empreendedores sempre existiram, sempre. Qual que é a diferença do empreendedor do passado, aquele cara que simplesmente tinha uma ideia, ia no contador ali, fechava um honorário, gerava um CNPJ e saía empreendendo, para esse cara de hoje, que chega, tem uma ideia num churrasco, vai lá no Bioparque e entra dentro de uma trilha de preparação. Esse cara tem maior chance de sucesso? Como é que você vê isso? Sem dúvida, dentro do Bioparque a taxa de sucesso aumenta muito, porque o que a gente faz em resumo é colocar ele num ambiente de pressão o tempo todo. Então ele vai viver experiências muito mais rápido do que num ambiente normal. Mas o empreendedor nato, ele é atemporal. Está no DNA dele, né? E ele pode ter dado certo independente do século. Vamos colocar assim, né? A gente tem inúmeros exemplos aqui mesmo de Toledo, de empresas que estão com 30, 40 anos e continuam jovens, né? Estão se renovando. Mas o que a gente tenta fazer é demonstrar que uma das características muito claras que o empreendedor tem que ter é a adaptação, é o amor pelo cliente, porque isso faz você adaptar teu produto, não adaptar ele para o meu ego, para aquilo que eu espero, né? E na incubação acontece muito isso, talvez esse é o maior desafio, porque as pessoas têm uma ideia e acham que tem um negócio. A ideia é a coisa mais perfeita do mundo e que às vezes não pode contar para ninguém porque alguém vai copiar. Isso. E no fim, o valor da tua ideia é o valor do que ela está gerando no teu caixa. De verdade é isso, não é só uma ideia, né? A diferença entre ser visionário e fazer é bem colocar em prática. E vale muito mais aquilo que faz. Todo mundo tem alguma ideia e já devem ter copiado a tua, a minha, mas a diferença é que um agiu e o outro não. Exato. Resumo da ópera é esse, né? E o empreendedor é aquele que vai a campo,
escutar o cliente, que não tem receio de estar errado. Pelo contrário, acho que ele tem uma paixão muito maior pelo problema e de ficar cada vez mais se aproximando do que é o mundo real, que é o externo, não o da cabeça dele. E quando ele consegue essa dinâmica de equilíbrio, ele começa a criar produto atrás do outro. O que a gente tenta fazer no Biopark é consolidar isso muito rápido, com troca de experiências. Testar rápido, falhar rápido, né? Falha rápido. A gente entrega para eles empresas que a gente chama de empresa beta. Então, você está criando um produto novo. Eu tenho uma empresa de cada categoria, industrial, varejo, comércio básico, que está disposta a receber teu produto piloto. Para testar. Então, o cara chega lá, além desse contato todo, essa preparação que é entregue dentro da trilha, ele ainda tem a oportunidade de testar o produto dele em uma empresa consolidada já. Sim, até porque a maioria que começa, vamos lá, porque qualquer um é empreendedor. Você pode vir da área técnica. Sim. E não necessariamente você sabe vender. E muitas empresas já morrem por causa disso. Então a gente já tem, estamos aprendendo, não estamos pronto, Biopark não está totalmente pronto enquanto processos para fazer sua empresa dar certo, até porque isso é muito peculiar, é de cada um. Enquanto território é uma outra coisa. Agora, a gente está se adaptando para achar a melhor forma de fazer a tua empresa ter sucesso. E, em consequência disso, a gente vai desenvolvendo soluções para cada necessidade. Uma das coisas que eu ressalto, que eu acho que abre muito a cabeça, são as mentorias com pessoas experientes. Ou seja, mentorias com quem já construiu algo. Já trilhou um caminho que o cara ainda está almejando trilhar. A questão básica para ser um mentor do Biopark, primeiro, a gente paga eles. Todos os mentores são pagos por hora, então não é gratuita essa mentoria. Tem um contrato que blinda para o mentor não dar em cima da empresa, porque isso também se tornou um mercado de fazer rede, conectar e pegar. E eu não estou falando que todo mundo é assim, mas a gente tem que colocar, até porque a densidade na nossa região tem que aumentar. A gente sabe disso, querendo ou não, a gente tem que reconhecer, sabendo que a gente está na região oeste, que tem que gerar densidade. Esse é o teu desafio como diretor aqui, nas pautas que você sempre participa, Iguaçu, Haiti, SRI. A gente reconhece a nossa realidade, a gente tem que desenvolver. Estar aqui nesse momento é tentar incentivar isso, é tentar colocar isso, sabendo que assim a gente tem que gerar soluções, entendendo. Então, quando eu coloco um mentor que tem um conhecimento financeiro absurdo e aí, por prática, por formação, do lado de alguém que está abrindo uma empresa, ele gera um plano de ação em 1 hora que o cara vai levar 1 ano para fazer. Sim, vai descobrir ainda que aquilo não funciona, né, depois de um tempo. Isso, e aí tem que ter toda uma preparação na cabeça desse empreendedor também. Então, nós conseguimos criar essa teia de relacionamento para fazer com que vocês validem ideias mais rápidas. E validar a ideia para o Biopark é colocar dinheiro no bolso do empreendedor. Você sabe que essa solução ela é bem interessante, porque todo mundo tem ideia, né? Eu me lembro que quando eu me formei na faculdade, um cara que estava lá não quis apresentar o trabalho de TCC dele porque era secreto, ele não queria que ninguém copiasse, e não era nada demais. Sim. Era simplesmente mais uma ideia que ia requerer todo um esforço de desenvolvimento de negócio, enfim, tudo que a gente já sabe, os desafios, né? Sim. E o cara não apresentou o trabalho dele porque não queria contar a ideia dele para ninguém. E tem um monte por aí, né? E o que a gente mais tem que fazer é incentivar, falar, cara, você tem uma ideia? Testa. Vem cá, testa isso aqui. É isso aí. E nada melhor do que ele entrar dentro de um processo, no Biopark, por exemplo, onde ele vai aprender, validar e no final pode ser acelerado, né? Efetivamente. Sim. E aí entra exatamente isso. Não sei como transformar minha ideia em dinheiro. Você vai para a incubadora. Sim. Fase inicial. Esse é Isso. o cara. E aquele cara que já tem um negócio formatado. Já tem um CNPJ, já tem 2, 3 clientes. Existe um tratamento especial para ele lá dentro do Biopark? Sim, ele talvez não precise ter os mesmos cuidados. Vamos fazer uma alegoria e comparar com a vida humana. Ele já não é mais bebê. Uhum. Então você não precisa ir lá o tempo todo, ver como que tá, ver temperatura, levar alimentação, cuidar. Ele já está numa fase de adolescente ou adulto. Esse cara ele precisa de orientações pontuais. Uhum. Por isso que daí a gente tem um outro programa que a gente chama de programa de residência, que é onde a empresa coloca lá o CNPJ dela no endereço do Biopark, a gente cede um espaço, ela pode ficar até 3 anos lá sem pagar aluguel, energia elétrica, dependendo do modelo. Se for uma empresa que precisa de chão industrial,
tem que pelo menos pagar a área industrial, mas eu tenho hoje barracões e espaço para colocar as empresas lá. Se é uma empresa de TI, o cara precisa de uma mesa igual essa aqui, 2 trabalham numa boa. Internet, tranquilo. E internet, exatamente. Isso a gente custeia para a pessoa lá. O que é que precisa para daí essa empresa fazer parte do Biopark? A gente faz uma avaliação rápida, ela tem que querer participar, então mandar uma mensagem lá no Instagram do Biopark, entrar em contato com a CIT, com você e falar, ó, tem uma empresa, participar dos encontros que tem com InovaCity, com todos os envolvidos, né? Tem que mostrar que tem vontade efetivamente de estar lá e de se aproveitar daquele ambiente. E a nossa maior dificuldade hoje, Márcio, é que assim, tem muita gente que procura. E tudo é uma maravilha quando vai começar. A única coisa que a gente cobra é: você quer uma mentoria com um cara bom, que já passou por Prat, Dona Duzi, que já passou por grandes empresas? Sim, eu quero. Gratuito, melhor ainda. Estou disposto. Mas eu não vou ficar aí. Isso é uma contrapartida que não funciona, não tem uma base de equilíbrio. E a gente está se cercando hoje, eu posso dizer isso por experiência, a gente poderia estar com 200 empresas lá. Só que parte delas não conseguem permanecer porque elas não acreditam no relacionamento. Elas não valorizam o fato de estar em contato com outros empreendedores no mesmo local. Vamos falar do associativismo nesse ponto. Todo mundo recebe salário sendo associado, né? Ou você na tua posição de diretor, eu quando fui diretor daqui, outros, cada um, presidente, Claudinei, a Naide, cada um está recebendo um salário muito alto para estar na CIT. A gente sabe que não é verdade isso, né? Zero, na verdade. É uma piada, deixar bem claro para depois não correr nas colunas, salário, né? Mas o fato, assim, o mínimo que se constrói é um relacionamento. E nós sabemos também que quando você tem um relacionamento com credibilidade, com pessoas sérias do outro lado, isso resolve também as coisas. Com o mesmo valor ou até mais barato do que tem do dinheiro. Porque tem pessoas que vão lhe resolver porque entendem que você está se doando para uma comunidade, para fazer o melhor para ela. E isso é o que fica com você, os contatos, essa rede. E os empreendedores hoje, sei lá se é por causa de uma mania digital, de que todo produto tem que ser escalável, digital e dominante de tudo. Não necessariamente. Você pode ser um empreendedor tradicional, mas no mínimo estar online ativamente, né? Porque não dá para viver sem isso. E ter um negócio para você que não precisa estar buscando fundos. Sim. E vai ter uma ótima rentabilidade, vai viver bem e assim por diante. Então, nós queremos incentivar o empreendedor. No meio disso, não adianta a gente ter ilusão de que em cada esquina da região oeste a gente vai achar um unicórnio, porque não é verdade. Na verdade, a maioria se ilude querendo criar negócios escaláveis para atender o mundo inteiro. Quando, na verdade, ele poderia se concentrar em atender só a cidade dele, né? Com certeza. Só a região oeste. E, como você bem disse, ser muito bem remunerado com por isso. Com soluções pontuais, reais, funcionais. É isso. É fazer o fácil. Mas esse é pegar o cara e colocar ele com o pé no chão, né? Por isso que é a importância de estar dentro de um ambiente onde pessoas mais experientes vão dizer, cara, calma, você não consegue atender o mundo. Exatamente. Você consegue atender o oeste, né? Exatamente. Porque legal. No pensamento é muito fácil, né? Você já quer atender tudo e não é assim que funciona. Porque se, meu sistema é online, então eu vou atender o mundo inteiro. Não é bem assim, né? Exatamente. Ô Paulo, então tem várias empresas já instaladas lá no Biopark, né? Tem uma estrutura de educação, tem uma série de outras coisas em andamento que vão fechar esse circuito aí completo de educação, negócios e pesquisa. Eu sei que já tem, mas quero que você fale. Tem empresas fazendo coisas legais lá dentro, né? Em várias áreas. Por exemplo, no agro, tem algumas coisas interessantes lá, Sim, né? No agro, acho que o maior aceleradora, né? A maior propulsora que a gente tem agora é o lançamento da Smart Farm, né? Que é a nossa fazenda inteligente, resumindo. Espaço para que se torne lá, que seja dentro do Biopark, uma vitrine agro real. Para isso acontecer, nós estamos ancorando algumas startups e trazendo outras grandes empresas do agro para estar ocupando esse espaço e levando o que eles têm de mais alto desenvolvimento já em aplicação para aquilo que interessa a nossa cadeia de insumo-produto na região. Perfeito. De agro. Então, resumo, eu tenho uma chácara de 15 hectares onde a gente está colocando lá 10 a 20 empresas e elas já estão plantando, colhendo, fazendo todos os tratos que envolve
tanto grãos quanto animais dentro dessa área com o que há de mais tecnológico. O objetivo é sempre fazer mais com menos. Exatamente. Por exemplo, tenho a Networld Agro lá, que é uma startup de Palotina, já tem um valuation considerado com aproximadamente mais de 20 milhões, participou do Shark Tank, captou recursos. Lá também é um expoente para a nossa região no que tange modelo de negócio a ser feito, né? Essa empresa específica, ela faz o que exatamente? É um sistema de integração. Drone, né? Eles é legal fazem uma falar integração. isso, porque as pessoas às vezes vê na televisão as coisas e acha que não é coisa, né, para nós. E tem gente fazendo aqui, né? Sim, Palotina ali, o Ferronato ele faz uma integração de vários softwares, né? Do que tem da máquina para no final ele entrega a gestão da propriedade. Que passam monitorando a lavoura, identificam onde precisa aplicar o defensivo, isso aí, e depois outro drone volta, aplica só naquele lugar, então é tecnologia de ponta mesmo. E dá condição com captação de dados de isso ser totalmente exponencial. Já está funcionando, se passar lá no Bioparque você vai ver que já tem vantes voando, drone já aplicando por defensivo, e a nossa intenção é tornar isso uma vitrine mesmo, onde o produtor da nossa região e de outras regiões vai estacionar a caminhoneta, o carro dele e vai conhecer o que tem comprar o drone. Não é nem conhecer, ele tem que estacionar lá. Está funcionando isso? Está. Funciona assim, assim, hoje à tarde eu quero comprar 3 desse. Tem uma cooperativa de crédito lá junto, nesse caso a gente está trabalhando muito próximo com o Sicredi lá também, ele entrou como parceiro da Networld dentro da Smart Farm e que já consiga financiar e dar condição do cara aplicar na propriedade. Sim. Porque isso é redução de custo na prática e a gente precisa atingir a cadeia. Nós temos, você sabe que a gente sempre entra em discussões assim, gente, o que eu posso fazer para aplicar urgente? É sair da narrativa e ir para a acabativa. Plano de ação, é aquele desespero. O que eu posso fazer hoje à tarde para melhorar isso? E a Smart Farm vem com essa intenção, sem perder o respeito e a credibilidade e a tradicionalidade dos grandes. Então, nós estamos com alguns alinhamentos com cooperativas da região, a gente está recebendo, tem uma empresa muito forte que está vindo para a região, colocou sua base no Bioparque hoje, que é a Sempre Sementes, que trabalha com a parte de biotecnologia de sementes, é uma legítima brasileira que está ali. Eles têm faturamento já com mais de 20 milhões mensais, está estabelecido lá. Então, tem várias coisas. A Kindra, que já tem reconhecimento da face dos suínos na contagem, coloca uma câmera tanto no caminhão ou dentro da propriedade para fazer essas contagens e reconhecimento. Tem um vasto mundo que está acontecendo ali, né? Isso no agro. Mas a gente pode falar de health. Outras coisas, né? Exatamente. Inteligência artificial. Tem empresa que faz isso lá? Tem. Isso é legal falar, porque as pessoas acham que é coisa do Vale do Silício. Exatamente, não é, né? Exatamente. Aqui a pessoa fala inteligência artificial, ela imagina um Android andando no meio da gente. Não necessariamente, né? Tem uma empresa que está tendo muito sucesso com predição de dados e inteligência artificial, que é a Manfin. É legítima de Toledo também, né? Trabalha com machine learning, com inteligência artificial, um misto disso. Já estão na segunda rodada de captação, receberam agora 1 milhão ou 1,5 milhão da Venture junto, né, com um grupo em específico. É muito bom você ver, porque são aqueles modelos a se inspirar, né? Os meninos começaram querendo fazer um robô para auxiliar, para concorrer concorrente da Amazon. Exatamente. E no final eles foram ver por validação e lá, e eu posso dizer isso porque eu convivi com eles nesse período, que era muito mais simples eles venderem a predição de dados, né? Do que fazer o equipamento em si. Isso, né? Trabalhar com modelo matemático nisso. Mas e isso tem é legal. Mercado. Eles são um exemplo prático desse processo de validação. Por isso da importância do cara que tem uma ideia. Cara, em vez de você ir lá e fazer um CNPJ, pegar um empréstimo no banco e se endividar literalmente, vai lá. Descobrir que não, calma aí, não vou fazer igual eles, né? Não vamos fazer um hardware, vamos pensar em outra linha, né? E deu muito certo para eles, né? Além disso, Paulo, tem também soluções na área de saúde, biomedicina, biociência, várias outras coisas. Estamos recebendo já algumas empresas do Uruguai com alta tecnologia em biotecnologia, com vacinas que ainda não tem no Brasil e querem desenvolver hubs de inovação para biotecnologia aqui. O que é muito importante, Márcio, até dessa narrativa que você colocou. O pessoal que participa da nossa incubadora recebe hoje uma bolsa de R$2.000 para testar.
Então, além da gente estar entregando mentoria, trilhas junto com o Sebrae, nós ainda cedemos, né, um dinheiro mensal, porque a gente entende que esse empreendedor ele tem que sobreviver com o básico. E esses 2.000 é para aportar ele, para ir colocando até mesmo para que ele se dedique àquele período ali, né? Exatamente. Porque não tem como ser uma atividade paralela ali e querer colocar um negócio. Né? E esse é o mundo real do empreendedor, né? Vocês já falam aqui rotineiramente enquanto eu acompanho, mas a gente tem que supracitar isso de novo. Quando você se torna empreendedor, não tem mais horário comercial de trabalho. E eles têm que entender isso. Eu não estou recomendando ninguém a largar emprego e começar a empreender. É um planejamento, cada um sabe aonde aperta o cinto, tem que saber como fazer isso. Mas o que a CIT vem fazendo, o que Iguaçu IT, Iguaçu Valley, SRI, Bioparque, PTI, Fundetec, ASIC, todos os outros entes, a gente está tentando construir um ambiente de harmonia onde cada um ache o que é melhor para si. Sim. Para que no fim todo mundo tenha mais empreendedores, para que no fim a gente tenha uma cadeia com maior riqueza de valor no meio dela e que a gente consiga propiciar mudança de vida econômica e social a todas as pessoas. O grande feito que isso eu acho que a gente já pode comemorar é ter colocado toda essa temática na mesa, em pauta, né? Sim. Hoje você não precisa mais defender tanto a importância da tecnologia, da inovação, do empreendedorismo, né? As pessoas já estão falando por aí disso, né? Você vê a própria semana de Ciências e Tecnologia aqui de Toledo, iniciativa do próprio poder público, cara. Não foi iniciativa do conselho nosso aqui. Foi iniciativa dos caras lá, entendeu? Então, isso é legal, porque no passado, né, Paulo, você sabe, era só nós falando disso, né? Sim. Agora está todo mundo falando, né? Uma quase teimosia, né? Em colocar. E a pandemia ajudou, né? Ela facilitou as pessoas, né? A compreensão da adaptação, né? No mundo digital é muito mais fácil você adaptar e virar a chave. No modelo tradicional de venda é mais complexo, mas você está certo com relação a isso, né? Hoje está mais em pauta sempre esse assunto. Todo mundo quer falar, todo mundo quer entender, mas mesmo assim, Márcio, eu acho que tem que exaltar o trabalho que vem sendo feito, principalmente pela associação comercial, nessa insistência. O maior exemplo, acho que é a própria associação, que está tentando o tempo todo entender como se renovar. Como buscar. É esse momento que vocês conseguem criar essa insistência de se doar, tendo a empresa, tendo que fazer ela girar, mas vindo aqui. Então isso eu acho que é de uma benevolência, de uma atitude que tem que ser exaltada. Assim como outros que vêm depois, que a gente tenta colocar, os que passaram antes, cada um foi construído. Cada um fez uma parte. A gente só consegue fazer algumas coisas hoje aqui, porque lá atrás alguém plantou uma sementinha, virou o barco para um lado ou para o outro. Incentivou, né? Eu passei pelo COGEM, passei por diretoria, passei por secretaria e eu tenho certeza que tudo isso foi um grande aprendizado para poder me ajudar. E eu sei que eu também estou tendo aprendizado hoje, não tem nada consolidado na vida. São tudo momentos, mas o fator prioritário é que o ambiente de negócios de Toledo está passando por um momento de oportunidade ímpar, que historicamente eu não consigo me recordar. Os business plan que a gente paga para consultores fazer, para poder dar segurança aos investidores que vão lá no Bioparque, mostra que Toledo tem uma taxa de crescimento beirando os 20%. Enquanto uma cidade normal que o IBGE pega tem uma taxa de 7% a 8%. E isso são fatos. Toledo tem um potencial de crescimento fantástico, né? Sem dúvida, a gente vem se consolidando como um polo de tecnologia, de inovação, de negócios aqui. E, cara, tudo que você falou aqui de educação, negócio, pesquisa, tudo isso aqui, a gente está falando de mão de obra com valor agregado. Exatamente. Não é o cara que vem para ganhar um salário mínimo, é o cara que vem para ganhar 7, 8, 10, 15 mil reais, né? E deixa isso na comunidade. E o reflexo disso aqui no comércio é fantástico. Por isso que no começo eu falei da importância do Bioparque, do desenvolvimento do comércio local, é esse desdobramento. O cara tem que morar, o cara tem que comer, o cara tem que comprar uma roupa. Sim. Então a gente distribui isso aí. Falando nisso, já indo para os finalmente aqui, o papo tá bom, sei como é que o tempo passa, né?
O que é o Bioparque em 2030, cara? 2030 não está nem tão longe, né? Mas nós já acompanhamos um desenvolvimento fantástico aí nos últimos 5 anos, né? Sim. E o que vem pela frente? Como é que vocês estão visualizando o Bioparque em 2030? Eu acho que nós temos já um loteamento que está praticamente consolidado. Dá para ancorar ele ainda, que é o que a gente vem fazendo com os hospitais. Então, para mim está muito claro que a gente vai ter um forte complexo de saúde dentro dessa primeira fase de loteamentos. Já temos um forte complexo de educação com 3 instituições federais, mais a nossa instituição privada. Então, posso dizer seguramente que até lá, nesses próximos 9, 8 anos aí praticamente, que a gente vai estar conseguindo formar muitos profissionais ao mercado, muitos profissionais para a pesquisa em 9 anos. Vamos estar atraindo outras mão de obras de outras regiões que querem se qualificar, exatamente no ponto que você falou. Isso já acontece hoje num movimento de migração para Toledo. Que é qualidade de vida, né? Imagina. Exatamente. E junto com isso, daí entra a qualidade de vida do território. Hoje nós estamos terminando a fase 1 de loteamentos, então terminando o asfalto, colocando o máximo possível de segurança e ferramentais smart. Temos uma empresa que é a Ledrium do Chile, que estão trazendo já soluções para não ter mais fibra ótica nos postes, e a gente vai aplicar lá também, já numa fase de testes imediato ainda esse mês. Então, em 9 anos a gente vai conseguir ter tudo isso com backup de internet por satélite, e não é distante, você sabe disso, está acontecendo. Sim. Acesso à tecnologia acontece rápido. Então, em 9 anos eu tenho certeza que isso acontece. Uma área industrial consolidada, porque a gente tem demanda para pelo menos mais umas 100 indústrias com barracões industriais que vão estar inseridas lá dentro do Bioparque. Então, isso eu não tenho receio. A conexão do plano diretor acontecendo para a expansão do município de Toledo para o norte, lá, né? Se conectando, e aí eu vejo todo um movimento que não é nem só do Bioparque, é do município como um todo, né? E aí entra os desdobramentos de tudo isso, né? Então, já com uma fase residencial mais avançada, não só vertical, residencial de loteamentos para quem é investidor imobiliário, sem dúvida alguma, pelo menos umas 200 a 300, talvez 500 empresas já lá, porque a gente já vai ter nosso campus de startup bem consolidado já, porque o tempo passa, as empresas crescem, né? Em 8, 9 anos, pelo menos 2 a 3 desses prédios de 4 andares só para startups vão estar prontos, que a gente já começou eles agora. Sim. Então, é cronograma e obra a ser feito, exatamente. Eu acho que é bastante coisa já. Dá para esperar bastante coisa do Bioparque em 9 anos, então, com certeza. Com certeza. Eu acho que é nosso dever, né? Espero estar ali para cobrar isso, mas eu tenho certeza também que toda a equipe que está lá está se dedicando e tem condição de conseguir fazer isso. E quem sabe aí, né? Até a associação comercial lá com o braço lá dentro, que é uma das coisas que a gente sempre fala, tem que estar de alguma forma junto, esses movimentos acontecendo, mas eu acredito que o Bioparque consegue influenciar positivamente alguns avanços tecnológicos no município. Sem dúvida. E ele só está acontecendo aqui também por uma questão de cultura empreendedora que a gente já tem aqui. Então não adianta falar diferente, ele também é impulsionado por toda a região, por toda essa harmonia que a gente tem. Então não sei se eu respondi bem, mas eu não sou um bom futurólogo. Estou tentando aprender um pouco com predição de dados. Base, né? Há poucos dias eu aprendi algumas diferenças que eu não entendia, né? Até porque você é um profissional muito procurado no mercado hoje. Mas eu consigo falar do que nós temos de projeto, né? Smart Farm totalmente consolidada, com uma feira ali funcional. E para mim isso é muito claro. Legal. Não, sem dúvida. A gente olha para 2030 e com certeza vê um Toledo muito mais desenvolvido e certamente um Bioparque ultra consolidado, né? E gerando todos esses desdobramentos positivos aí na nossa comunidade. Sim. Paulo, para a gente fechar aqui, 2 perguntinhas finais aqui. Como é que a gente faz para fazer parte? Eu como empreendedor e eu como colaborador, quero trabalhar no Bioparque. Que oportunidades que vai ter lá? Que oportunidades que já tem lá? Ou melhor, acho que a gente vai trazer para hoje, né? Não só para a empresa Bioparque, mas para as empresas que estão lá. Exato. Hoje nós já temos mais de 90 vagas abertas.
que vão desde auxiliar de limpeza até analista de inteligência de mercado na área de marketing ou TI. Tudo isso a gente tem necessidade. Se eu quero trabalhar hoje, eu ligo para qual número? Entra no nosso site, que é o biopark.com.br. Lá tem uma abinha lá, fazer parte da equipe, legal, currículos, cadastra. Ou manda uma mensagem para a gente no Facebook, que é o Biopark. É só escrever lá Biopark Toledo. No Instagram, que é o @Biopark também. Escreveu lá, aparece. Manda uma mensagem privada, nós vamos direcionar. É muito importante isso, Márcio, porque as pessoas elas deixam de preencher todo o cadastro no currículo e depois a gente não consegue selecionar. E isso, então, faça o cadastro correto. E esse é o mecanismo para participar sendo empregado. Agora eu quero empreender. Empreender é muito entender o momento. Hoje nós temos muitos investimentos imobiliários e, em consequência, tem muitas oportunidades. A partir de março, as pessoas começam a morar lá, vai precisar de padaria, já estamos precisando fechar farmácia, a gente já está precisando ter loja de conveniência, porque você precisa da qualidade de vida. Entendi. Então não é só, tem um negócio de base tecnológica, não, um negócio inovador. Não, eu posso montar uma padaria se eu quiser lá. Isso. Tanto eu que posso fazer tanto isso que já. Isso, tanto que eu nem falei disso. Até porque daí, quero participar do programa de residência ou da incubação. A incubação é cada 6 meses. Agora, em dezembro, a gente lança o 3º edital. Pode entrar, conectar. Mesma coisa, entra nas redes sociais, isso, faz contato. Nós ajudamos a preencher. Com o programa de residência, a mesma coisa, tem a aba lá empresas, clica lá, deixa o seu cadastro, alguém da equipe já vai entrar em contato com você ainda no mesmo dia. Se não, vai lá e reclama nas nossas redes sociais, fala, mandei mensagem, não fui respondido. Perfeito. A gente vai atrás e tentar responder, porque tem uma demanda envolvendo isso. Então, tem várias oportunidades para cada tipo de pessoa. Eu sempre costumo dizer que é momento. Agora, se está faltando objetivo, se está faltando oportunidade, estaciona o carro lá no Bioparque, porque lá a gente tem bastante coisa e precisa de muita ajuda para fazer tudo. Alguma coisa vai aparecer. Sim, sem legal. Então, muitas oportunidades lá, pessoal. Entrem no site do Bioparque, independente se você quer ser um empreendedor ou quer trabalhar em alguma empresa ou no próprio Bioparque, o site é o caminho, então. Exatamente. O site, as nossas redes sociais, ali a gente já responde imediato. Perfeito. Paulo, quero agradecer em nome da Associação Comercial aqui por dar essa visão do Bioparque, essa atualizada no status aí, isso é bem legal, certamente a gente vai fazer em outras oportunidades também, até porque o Bioparque é muito rápido, as coisas mudam muito rápido lá dentro. Sim. E é importante nos informarmos sobre isso e informarmos a comunidade também, né? Então, cara, obrigado mesmo. Conte com a gente aqui. Fica à vontade de fazer suas considerações. Eu que agradeço, Marcio. Sabe que eu sou fã do trabalho da associação, do teu também. E tenho só que, em nome do Bioparque, na posição que eu estou hoje, agradecer a disponibilidade e sempre que tiver uma dúvida para a comunidade, se alguém tiver interesse de entender, vamos lá, toma um café, a gente explica. A gente sempre vai tentar agregar, construindo as coisas com todas as mãos. Perfeito. Obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado.